Primeiro eu vou dar um pequenino testemunho, mais ou menos em 1998, por aí. Eu tinha uma discípula e ela saiu da igreja e foi para uma outra igreja. E aí ela me convidou para eu conhecer a igreja dela. E eu fui um domingo de manhã, no ponto. Quando eu cheguei lá, eu fiquei horrorizada. Eu entrei ali, as pessoas estavam vestidas com roupas típicas dos judeus, com bandeiras dos países, bandeiras de Israel, um monte, com ramos como se fosse aquele texto quando Jesus entra em Jerusalém com aqueles ramos de oliveira, e dançando danças judaicas e com música judaica, e andando por todos os lugares da igreja, correndo para cá. Eu fiquei horrorizada. Falei, meu Pastora, Deus. Oi. Eu não sei o som, ele não está claro. Peraí. Eu apenas soube que houve uma mudança de uma pessoa para uma outra igreja e você foi lá e se assustou. Pronto. Eu te desliguei o ar-condicionado. Então, aí eu entrei, estava aquela dança hebraica, aquele pessoal vestido daquele jeito, e eu falei, meu Deus, é uma igreja herege, né? Pensei. Aí, na hora que eu falei isso, eu vi o Espírito Santo falar para mim assim, não fala nada. Aí eu peguei e fiquei quieta, daí eu fui pensar, o Espírito Santo, não pense em nada. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou procurar alguma coisa para elogiar, sempre tem uma coisa para elogiar, né? Você presta atenção, tudo tem uma coisa boa. Daí eu fiquei olhando e falei, a decoração, aí no final eu falei, nossa, a decoração estava muito bonita, a música estava bem tocada, as danças estavam bonitas, estava tudo muito bem, né? E ela falou assim, não, essa é a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos. E eu peguei e fiquei assim, meu Deus, é uma festa hebraica, o que tem com esse pessoal? Eles falando de Jesus, tudo misturado. E eu saí de lá zonza, sério, gente, eu saí de lá zonza. Aí eu fui para casa e eu fui orar e falei, Espírito Santo, isso não dá para mim, o que aconteceu? Você falou para eu não reclamar, eu fiquei quieta, mas... Aí o Espírito Santo falou assim para mim, e eu sentia que o Espírito Santo gostava daqui. E eu fiquei horrorizada, sério. Aí eu falei, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo falou assim para mim, vai estudar sobre isso. Procura na palavra sobre as festas, as minhas festas. Procure sobre as minhas coisas. Aí eu fiquei com isso na cabeça. São as coisas do Espírito Santo, não são as coisas de Deus. E vinha isso para mim. E foi assim que eu comecei essa caminhada que eu estou até hoje. Né? Estela, vou dar a gente está vendo, às vezes, a metade do seu rosto. Não sei se vocês estão vendo assim. Centraliza um pouco mais, por favor. Melhorou? Isso, agora é perfeito. Então aí eu comecei uma caminhada, né? Uma caminhada com Deus nesse sentido, e essa caminhada que eu estou até hoje, eu fui, né? Isso tem acho que 24 anos, eu fui aos poucos conhecendo, e é onde eu cheguei até hoje. E o que eu envio sobre vocês é revelação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te revele. Porque se não for pelo Espírito Santo, não tem como entender isso, né? Então, eu vou passar um pouquinho rapidinho as coisas, porque é muita coisa, mas eu acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, então eu tenho que me ater a algumas coisas iniciais, né? Então, vou voltar aqui no meu versículo, eu vou falar sobre o calendário de Deus. Existe um calendário de Deus. E Moisés escreveu no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, ó Senhor, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, hoje o mundo adota o calendário gregoriano, ele veio corrigir o calendário juliano, que é um calendário católico, Papa Gregório, que fez em 1502, depois de Yeshua, e foi adotado rapidamente pelos países católicos, Portugal, Espanha, Itália e Polônia. Os países católicos adotaram esse calendário católico assim, mas os países luteranos, olha que interessante,
que são da raiz cristã, né? Os anglicanos, que também têm a mesma raiz que a nossa, a Bíblia, eles adotaram muito tardiamente porque acabaram sendo obrigados. Foi a Alemanha, a Baviera, a Prússia, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, o País de Gales. Então, eles tiveram que adotar esse calendário gregoriano, que é um calendário católico. Então, nesse calendário, o que eles colocaram? Que domingo é o dia do Sol, segunda-feira é dia da Lua, terça-feira é dia de Marte, quarta-feira é dia de Mercúrio, quinta-feira é dia de Júpiter, sexta-feira é dia de Vênus, sábado é dia de Saturno, tudo em adoração aos deuses católicos e aos deuses celtas, druidas, né? Janeiro é Jano, deus romano das passagens, fevereiro é Febre, o deus etrusco da morte, março é Marte, deus romano da guerra, abril é Diatrou, Vênus, maio é Maia, Maestel, deus romana, junho é Juno, deusa romana, esposa do deus Júpiter, julho é em homenagem a Júlio César, agosto é em homenagem ao imperador romano Augusto, setembro vem de Sete, é o 7º mês do calendário de Rômulo, outubro vem de Octo, é o 8º mês do calendário de Rômulo, novembro é Noven, que é o 9º mês do calendário de Rômulo, e dezembro é Decem, que é o 10º mês do calendário de Rômulo. Então, é tudo ligado à Igreja Católica. O calendário juliano, ele foi feito em 46 antes de Yeshua, é um calendário solar. Júlio César, que era o pontífice máximo da República Romana, ele se baseou para fazer esse calendário juliano no calendário dos sacerdotes egípcios, num calendário solar, que dividiu o tempo em 3 fases, baseados no ciclo do Rei Nilo e nos 4 deuses egípcios. E esse calendário egípcio, ele data do ano 3000 antes de Yeshua. O calendário asteca é 1300 depois de Yeshua, o calendário islâmico é 622 depois de Yeshua, e o calendário chinês é 2600 antes de Yeshua. Então, de todos esses calendários que eu falei, o calendário mais antigo que nós temos é o chinês, que é de 2600 antes de Yeshua. E o calendário mais antigo criado é o calendário de 3.500 antes de Yeshua, bem mais antes ainda do que quase 1000 anos antes do calendário chinês, que é o calendário de Deus, né? Então, o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, eles tiveram o privilégio de conhecer esse calendário antes de nós. E eles usam esse calendário até hoje. É o calendário de Deus. Então, o povo hebreu, os judeus, eles usam esse calendário desde 3.500 antes de Yeshua. E como que começa esse calendário? Começa em Gênesis 1,14. Disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, tempos determinados, dias e anos. Deus criou um calendário lunar para os meses. Lembra que eu falei que os calendários seculares são todos solares? Por quê? Porque você vai ver em tudo que você sabe na sua vida, você já sabe isso, que Satanás se opõe a Deus. Tudo que Deus faz, Satanás faz o quê? O oposto. Quando Esaú foi fazer uma caça para receber a bênção do seu pai, o que aconteceu? Ofereceu um prato de lentilha, não é assim? Tudo que você tem oferece um oposto. Quando Jesus fez os 40 dias de jejum lá no monte, o que Satanás ofereceu? Ofereceu coisas opostas para ele. Se você me adorar, pare de adorar a Deus. Se essa pedra transforma em pão, então você não vai receber a comida de Deus. Então, Satanás sempre faz isso. Então, o calendário de Deus é lunar, o calendário de Satanás, que é esse que você tem esses calendários todos humanos, todos eles foram inspirados pelo inimigo, são todos eles solares. Então, o calendário de Deus é um lunar para os meses. E no calendário de Deus hoje, a gente está no 5784. Estamos nos anos 5.784, desde a criação do mundo. Então, o primeiro dia do calendário de Deus, que Deus conversou com Moisés, está em Êxodo 12, 2. Então, foi o primeiro mês, começou em Êxodo 12, 2. E Deus disse assim para Moisés, este mês vos será o princípio dos meses. Este é o primeiro dos meses do ano. Então, o calendário hebraico
O calendário de Deus é um calendário lunisolar, tem mais de 3 milênios. E os meses são todos medidos pela fase da Lua. Quando entra a Lua nova, então ali se começa o dia primeiro de cada mês do calendário de Deus. Então, a Lua nova ela começou hoje, então hoje é o primeiro dia desse mês que nós estamos hoje, que é o mês de Kislev, né? Que nós estamos no mês de Kislev. Então, quando a Lua nova está no seu auge e ela desaparece, né? E você vê uma pequena lista branca, esse é considerado o primeiro minuto do dia, né? Então, esse calendário é o calendário de Deus. Agora eu vou falar sobre um mês, né? Então, vocês já entenderam que existe um calendário de Deus, e agora a gente vai falar sobre um mês do calendário de Deus que se inicia hoje. Hoje se inicia um mês chamado Kislev. O mês de Kislev, essa palavra Kislev, ela significa confiança, esperança, certeza. Então, tudo que eu estou falando, tudo isso foi sendo anexado uma coisa à outra por Deus. Em cada ciclo do mês que passava, Deus acrescentava alguma coisa no calendário dele. Então, a gente tem tudo hoje completo, mas essas coisas foram sempre como um quebra-cabeça nesses 3.600 anos, né? Então, esse mês significa confiança, esperança e certeza. Kislev é o mês do milagre do azeite, chamado mês das luzes. E quando você pega as letras da palavra Kislev, né, quando você escreve em hebraico, que a língua hebraica ela foi criada por Deus, foi dada para os judeus, eles tiveram o privilégio de conhecer primeiro. Então, cada letra ela simboliza uma letra, ela simboliza uma palavra, ela simboliza um verbo, ela simboliza um pensamento e ela simboliza um número. Então, é bem mais completo, né? E claro, né? A gente escreve da direita para a esquerda. Então, como que é o calendário de Deus? Como que é a língua que Deus criou? Ela começa da direita para a esquerda. Então, o inimigo sempre faz o contrário, né? Então, quando você pega essa palavra Kislev e você pega cada uma das letras de Kislev, ela forma um outro pensamento. Olha que interessante o pensamento que forma. O Senhor, que é Deus, aumenta a sua produtividade pela aliança que você tem com o bom pastor, e o bom pastor traz as conexões que você precisa. Então, 3.600 antes de Cristo, quando você pega a palavra Kislev, que o próprio Deus deu para eles, ela sempre está relacionada a Jesus, né? Deus aumenta a sua produtividade através do quê? Pela aliança que você tem com o bom pastor. E quem a gente descobriu depois, lá para frente, que é o bom pastor? Yeshua Mashiach, o Cristo de Deus. Então, tudo, não existe Velho Testamento, existe antes de Yeshua e depois de Yeshua. Tudo, a Bíblia inteira, ela converge para Jesus. Até o nome do mês que Deus deu 3.000 e tantos anos antes de Jesus nascer. O bom pastor, ele é que nos traz as conexões que você precisa. Então, em cima dessa frase, você tem um portal que Deus abre no mês de Kislev. E através dessas letras e dessa palavra e desse pensamento, você faz os seus decretos, você faz as suas guerras e você tem as suas vitórias. Ah, mas como que é isso? Você faz assim, você anota o que eu estou falando e você presta atenção no que vai acontecer durante um mês. E aí você vai perceber, se você se colocar dentro do portal de Deus, você recebe as bênçãos do mês e você quebra os decretos do inimigo. Porque, como eu disse, Deus fez o mês e o inimigo fez o contraponto para querer guerrear contra Deus, para se opor a Deus, e é isso que nós vamos estar vendo hoje, né? Então, o mês passado foi o mês de Shesna, que é o mês de sentir a fragrância do Messias, é um mês de esquecer dificuldade e saltar para frente, para cima, né? E esse mês, a gente vai entrar no mês de Kislev. Então, nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. A gente sabe que Satanás imita Deus. Isso está em João 8:44. Lá fala assim, vocês pertencem, Jesus falando para as pessoas do mal, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo,
e vocês querem realizar o desejo dele. Satanás foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então, eu vou falar o primeiro aspecto do mês de Kislev. O que aconteceu no mês de Kislev? No mês de Kislev, houve uma guerra, onde o povo judeu guerreou contra um outro povo e venceu esse povo. E quando ele venceu esse povo, ele entrou dentro do templo, que o povo mal tinha entrado lá, eles entraram quando eles venceram e foram acender as luzes como Deus tinha mandado, tudo lá em Levítico, foi acender o candelabro. Quando eles foram acender o candelabro, não tinha lâmpada, não tinha azeite suficiente, só tinha para um dia, eles precisavam para 8 dias. O que eles fizeram? Bom, vamos colocar a lâmpada para o primeiro dia, depois a gente vê o que acontece. E a lâmpada, milagrosamente, houve uma obra de maravilha, um milagre, ela durou uns 8 dias, que era o tempo que eles precisavam para fazer um novo óleo para colocar nesse candelabro que ele tinha que estar aceso direto. Então, houve essa guerra no mês de Kislev, e o povo, os macabeus, né, que era um povo, uma família, eles venceram esses gregos e conseguiram adentrar no templo, tiraram os deuses gregos de lá e colocaram novamente a menorá, a arca do concerto, puseram como é que chama? O candelabro, e acenderam as lâmpadas com óleo, e o óleo durou os 8 dias. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma dedicação, que chama Hanukkah. Então, essa dedicação que eles fizeram, o que Deus falou para eles? Vocês vão comemorar todo ano essa festa. Então, todo ano de Kislev, eles comemoram durante 8 dias essa festa, quando o azeite durou 8 dias. Então, por 8 dias, eles acendem cada dia uma vela daquela, simbolizando que o óleo vai continuar aceso, que o Espírito Santo estará sobre eles, e eles fazem uma festa de luzes, de alegria, de comidas, de presentes e de ofertas para os pobres. Essa festa, ela aconteceu no século II antes de Yeshua. Houve o milagre da multiplicação do azeite. É a festa do mês de Kislev. No século II antes de Yeshua. Aí, aqui veio Yeshua. O que aconteceu 3 séculos depois de Yeshua? Ou seja, 5 séculos depois dessa festa. O que Satanás fez? Ele pegou o Papa e fez com o Papa se criar uma festa ao Deus Sol, mais ou menos na mesma época, não na época de Hanukkah, mas em 25 de dezembro, onde ele homenageia ao Deus Sol, ele coloca luzes, coloca presentes, mas tudo em homenagem ao Deus Sol. Então, o que nós temos hoje, o que nós vivemos hoje, do calendário gregoriano, é tudo um oposto ao calendário de Deus. Então, existe uma festa nesse mês, onde você coloca lâmpadas, onde você faz comidas, onde você recebe a sua família, você dá presentes, você faz ofertas aos pobres. E Satanás imitou isso tudo fazendo o Natal. Então, eu pergunto para você pensar, se você é de Deus ou não. Você vai seguir o calendário de Deus ou o calendário gregoriano? Se você vai comemorar a festa que Deus não vai comemorar, onde ele multiplicou o azeite por 8 dias, ou você vai comemorar a festa do Deus Sol. Se você for comemorar a festa do Hanukkah, a dedicação do templo, a festa do óleo, do Espírito Santo, então você vai comemorar a festa na data certa que Deus deu, está lá na Bíblia, você só estudar um pouquinho, a gente fala a data aqui, esse ano vai começar em 7 de dezembro e acaba em 15 de dezembro. Essa é a festa que você acende as luzes, que você compra a roupa, você dá presentes, que você ajuda aos pobres, faz a comida e acende os 8 dias uma iluminação para dizer que Deus está iluminando. Como eu falei, o que significa o mês de Kislev? Antes de haver essa guerra com os macabeus e essa festa de Hanukkah, o que significa Kislev? O Senhor aumenta a sua produtividade pela aliança que você tem com o bom pastor e ele traz as conexões que você precisa. Então, é essa comemoração que você faz nesse mês. Qual você vai fazer? É uma decisão sua. O Senhor te dê a sabedoria. Não é interessante isso?
Eu acho muito interessante. Então, uma outra, como eu falei, né? Eu peguei as letras de Kislev e faz um pensamento, né? Que o bom pastor vai te dar as conexões. Então, o que você vai orar esse mês? Que você vai ver, prestar atenção, esse é o mês. Você vai prestar atenção nas conexões que você tem com pessoas, e você vai fazer novas conexões, você vai desligar conexões, ou você vai pensar as conexões que você tem, como você vai se relacionar com elas. Então, esse é o mês das conexões, onde o portal está aberto, que Deus deixou aberto. Então, para você ficar pensando conexões de trabalho, conexões de casamento, conexões na igreja, conexões de relacionamento, é um mês de você pensar nisso. Se você fizer isso direitinho, você vai ver como durante o ano tudo vai se encaixando. As conexões que você faz nesse mês, todas elas vão dar produtividade. Você vai ter aumentos e as conexões erradas, se você desligá-las, então você vai ter menos guerras para a frente. Então, todos esses aspectos do mês que Deus deu para nós andarmos de vitória em vitória. A gente sai de ciclos e entra em ciclos de poder, vai subindo nos ciclos do Senhor, né? Então, a palavra Kislev, Kis é bolso, e Lev é coração. Então, ele fala que o bolso é o meu financeiro, e o meu coração é a confiança que eu tenho em Hashem. É por isso que esse mês eles fazem a festa e eles fazem ofertas para os pobres. Porque eu tenho que ter o meu coração, uma dor de coração, um amor pelos pobres e usar o meu bolso para fazer oferta. Olha que interessante, né? Se eu falar assim, onde eu tenho Kislev na palavra de Deus? Em Esdras 10, fala que todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês de Kislev, aos 20 dias do mês. E eles se ajuntaram para quê? Eles se ajuntaram para fazer o divórcio das mulheres estrangeiras que tinham erroneamente se casado com o povo, e eles tiraram essas alianças com as mulheres estrangeiras. Então, você viu as conexões? Então, é um mês para você prestar atenção nas conexões. É mês de eu casar? É mês de eu terminar meu namoro? É mês de eu avaliar? Está em Esdras 10, 9. Um outro acontecimento do mês de Kislev. Em 25 de Kislev, Caim matou Abel no ano 41. Então, é um mês para você prestar atenção nos seus relacionamentos, como que Abel tinha que se relacionar com Caim, e será que Abel teria conseguido se livrar desse assassinato? É para você estar pensando. E Neemias 1 fala assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Então, em Neemias, no mês de Kislev, ele começa a pensar em edificar os muros. Então, esse é o mês que você vai pensar, eu preciso fechar os meus muros. Então, é um mês para você orar especificamente para a sua família. É um mês onde Satanás costuma atacar as famílias com guerras, com brigas e com contendas. A gente já escutou alguma coisa disso há alguns minutos atrás. Então, é um mês de você falar, eu fecho os muros da minha família. Você prestar atenção em fechar os muros na sua família. Um outro aspecto do mês de Kislev, a festa das luzes, o Hanukkah. Eu falei, mostrando a festa que o calendário gregoriano tem, que é a festa do Natal, e a festa do Hanukkah. Como a festa do Natal ela foi feita 5 séculos depois, então Satanás viu a festa do Hanukkah e imitou, né? E essa Hanukkah, o que significa essa palavra? No meio da destruição, há misericórdia. Então, esse é um mês que, aonde havia destruição, Deus colocará misericórdia. Então, é um mês para você. Você pega um caderno e anota todas as situações da sua vida, que elas estão em destruição, guerras constantes que você tem tido e não consegue vencê-las. Esse é um mês para você sair da destruição e entrar na misericórdia. Principalmente se você comemorar a festa do Hanukkah. Se você entrar no portal da festa do Hanukkah de 7 de dezembro até 15 e fazer a comemoração como se fosse, vamos dizer, o Natal, né? O Natal que imita o Hanukkah. Faça a festa, faça o jantar, compre os presentes, faça as ofertas, coloque as luzes na sua casa, desde o dia 7 e depois do dia 15. Acabou o dia 15, acabou essa festa. Acabou. Não tem outra festa. A próxima é só a festa do Purim, né, daqui a 2 dias. Então, essa festa de Hanukkah, agora detalhando,
ela chama Festival das Luzes, ela comemora a retomada e a dedicação do segundo templo de Jerusalém. O segundo templo foi tomado pelos sírios, os seleucidas, no século II a.C. Eles tomaram, eles fizeram uma oferta de porcos ali para contaminar aquele altar, e os macabeus ficaram horrorizados. Eles eram um pouquinho de pessoas contra um exército desse tamanho, como sempre, né? Com Deus é assim. A vitória ele não precisa de muitos ou poucos, eu não sei se foi a Meire que pregou isso, ele só precisa de pessoas que estão decididas a obedecer. Então, numa família, judeus macabeus, eles se juntaram e entraram em guerra contra os sírios e os seleucidas, e eles retomaram o segundo templo. Depois eles purificaram e fizeram a rededicação. Colocaram o candelabro ali e acenderam as 9 luzes com a lâmpada para um dia só. E ela durou os 8 dias, né? Então, essa família, ela guerreou contra os sírios, contra os gregos. E o que os gregos queriam fazer? Eles estavam tentando mudar a cultura bíblica, queriam arrancar os princípios da palavra de Deus e colocar os princípios gregos, e eles queriam que o povo judeu deixasse de cumprir toda a palavra de Deus como o Senhor Deus manda e cumprisse como os gregos queriam. Queriam colocar uma cultura grega neles. E aí os macabeus guerrearam e tiraram os gregos fora. Então, esse é um mês muito forte para você guerrear contra ensinamentos seculares da Grécia, na mente, na escola, nos estudos. Esse é o mês onde você guerreia com isso e você modifica como a educação vai ser ensinada nas escolas. Então, é muito importante você lembrar disso, né? Em João 10, 22, fala assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, que é a Hanukkah, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pendre de Salomão. Jesus comemorou a festa de Hanukkah. Jesus participou da festa de Hanukkah. Jesus é o nosso exemplo como temos que viver. Então, eu considero que a festa de Hanukkah é para ser comemorada, né? Então, como o Hanukkah, Deus fez uma provisão de óleo, então esse portal da provisão está aberto. Então, o que nós podemos fazer? Que você já pode fazer agora. Você já vai ouvindo, eu costumo ser muito ativa, né? Eu vou escutando a palavra e eu já vou orando. Eu sempre faço isso. Eu vejo um portal aberto de bênção, uma palavra profética, eu já tomo ela para mim. Então, você já vai tomando essas palavras e já vai orando. Seu microfone está desligado, você já pode ir falando: Senhor, eu tomo a previsão de óleo, eu requeiro mais unção do Espírito Santo, eu determino que a minha família vai ter mais revelação, que nós vamos enxergar, que nós vamos comemorar as festas de Deus perfeitas, e não vamos mais comemorar a festa do mundo. Eu chamo a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quebro todo o jugo do inimigo na mente, todo pensamento grego, eu desligo de mim, da minha família, em nome de Jesus. Eu vou ter força, como os macabeus, vou ter força para entrar numa guerra, sair de uma guerra, eu vou ter vitória em tudo. Como o óleo, ele pode, como dizer assim, ele pode fazer uma proteção das engrenagens de um carro. Eu determino que as engrenagens dos meus relacionamentos, as minhas conexões nesse mês serão azeitadas e não haverá brigas nem contendas e haverá paz nos relacionamentos. Eu proíbo guerra na minha família. Eu proíbo, eu fecho os muros como Neemias. Eu fecho os muros da minha família, determino que haverá paz. Teremos relacionamentos sarados. Todos esses portais estão abertos no mês de Kislev. Em João 4, João fala a respeito de Jesus. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, haja multiplicação de luz, de verdade e de justiça. Venha a luz de Deus em todos os compartimentos fechados da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ministério, das nossas heranças, dos nossos relacionamentos. Eu envio luz, porque esse mês entrou a luz lá da dedicação do templo Hanukkah. Então, é muito importante você lembrar disso e agradecer a Deus por você poder ter essa festa de Hanukkah e trabalhar com ela, né? A festa dos presentes, dos jogos, brincar, né, com a família, das preces, em nome de Jesus. Um outro aspecto do mês de Kislev
é o mês da aliança de Deus, o arco no céu. Eu não digo arco-íris, porque o arco-íris ele não está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, lá no dilúvio, fala o arco no céu, o arco da aliança de Deus. Então, em 27 de Kislev, parou de chover no dilúvio. E Noé desceu da arca. E no primeiro dia do mês, Noé fez um altar. Noé fez uma oferta a Deus. Então, Noé entrou com a sua família, Noé saiu com a sua família, e no primeiro dia de Kislev, no ano passado, 27 de Kislev, começou o dilúvio. E no outro ano seguinte, que durou um ano, né? No dia 1º, Noé desceu da arca e fez um altar. Então, esse é o mês de você fazer o seu altar no dia 1, fazer o seu altar no dia 2 de Kislev, é o mês de você guerrear pela sua família, dizendo, a minha família não vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter problema. Não, eu fecho nesse mês, eu fecho a minha família, para que o ano inteiro ela esteja protegida. Como Noé guardou sua família na arca, entrou e saiu no mês de Kislev, e adorou ao Deus no mês de Kislev, a minha família está guardada, protegida, e nós vamos adorar a Deus no mês de Kislev. E no mês de Kislev, quando acabou o dilúvio, Deus diz, faço um arco de aliança com Deus. Fim da guerra. Esse é o mês onde você diz, guerras que eu estou constante e não saio delas, esse mês eu saio das guerras. Porque Noé saiu da arca para uma nova vida. Então, é um mês de você quebrar guerras antigas, destruir qualquer coisa que vem tendo, vamos dizer, constantes lutas que não terminam. Esse é o mês que você termina essas lutas. E se você prestar atenção, você vai ver que pode ser que talvez em alguma época do mês de Kislev passado, você terminou alguma guerra na sua vida. Você começar a examinar a sua vida, você vê como ela encaixa perfeitamente no calendário de Deus, você conhecendo ou não. Um outro aspecto que eu vou falar do mês de Kislev é das conexões. Como em Neemias 1, ele fez as conexões certas para ir para fazer os muros em Jerusalém, né? Ele pediu para o rei, lá em Neemias 2:7. Ele foi bem no mês de Kislev. Ele pediu cartas, ele pediu passaportes, ele pediu material de construção, e a Bíblia diz assim em Neemias 2:7-8. E o rei mas deu. Quer dizer, o rei deu para Neemias tudo que ele pediu, segundo a mão de Deus, a boa mão de Deus sobre mim. Então, esse é um mês onde você vai pegar seu passaporte, conseguir cartas para entrar em lugares que você não conseguia. É um mês onde você vai ter materiais para começar reformas na sua casa, você vai fazer restauração e construção, tanto na alma, quanto no espírito, quanto no corpo. Então, você pega esse mês para acontecer. Você já viu, já percebeu que as pessoas costumam fazer reformas no final do ano? Já percebeu isso? Você vê como o calendário de Deus ele está agindo mesmo sem as pessoas saberem? Então, trabalhe nisso e pense nisso. Então, você pode dizer, em nome de Jesus, eu vou reconstruir, eu vou restaurar a minha família, a minha casa, a minha profissão, o meu emocional, o meu espiritual. Porque Neemias não perdeu o foco da missão. Então, você fala, eu expulso de mim, fora cansaço, fora desânimo, fora da minha família. Venha força, venha sopro do espírito, venha ânimo, coragem, venha a visão como Neemias tem e ação. E o Senhor envia as pessoas com as quais vão trabalhar comigo. Em nome de Jesus. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Dá um sistema de suporte. Eu coloco as minhas conexões em alinhamento. Como Abraão e Ló estavam desalinhados, fora desalinhamento, fora conexões erradas do meu caminho, em nome de Jesus. O Senhor aumenta a nossa produtividade pela aliança que temos com o bom pastor. E o bom pastor nos traz as conexões que precisamos. É o que significa a palavra Kislev, é o que você chama e é o que será esse portal aberto, que depois ele fica o ano inteiro, ele fica abençoando você, se você entra por esse portal, por essa porta nesse mês, em nome de Jesus. Um outro aspecto que eu vou falar desse mês é o mês da guerra. O que acontece no mês da guerra?
Como eu disse para você, Deus faz uma coisa perfeita, o inimigo vem com contraponto para tentar roubar, para fazer o oposto, já ficando antípoda de Deus. Satanás sempre tenta fazer isso. Então, qual é o aspecto da guerra desse mês? É tudo aquilo que Satanás criou, oposto ao que Deus colocou no mês de Kislev. Então, o que acontece? Nesse mês, Satanás tenta colocar cultura, pensamento, raciocínio. Você pode ver que é mais ou menos nessa época do ano que você começa a organizar o calendário, o ensinamento das escolas do ano que vem. Então, é um mês de lutar contra impérios e contra culturas. Olha só o que fala em Lucas 10, versículo 17 a 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor Jesus, pelo teu nome, os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Esse é um versículo perfeito. Ele está conectado com o mês de Kislev, porque ele fala exatamente os tronos que Satanás levantou nesse mês. Lucas 10, 17 a 19 é um versículo para você orar e guerrear em cima dele o mês todo. Então, esse aspecto da guerra desse mês, nós temos 3 tronos que Satanás levantou. Os 3 maiores poderes da cultura grega. Zeus, deus do raio, ele entra nesse mês, que os romanos chamam de Júpiter, que é brilhar. Poseidon, que é serpente, que é Tênis justiça. E Hades, que é escorpião, o que finge que não vê o que é certo. Então, esses 3 deuses, eles trabalham, deuses do mal, eles trabalham nesse mês para trazer destruição e aniquilar a bênção que Deus tem para o mês que quiser. Então, você pensa ali. Pensa agora um pouquinho. Qual o dano que você está sofrendo? E qual é a área que você sente que o inimigo tem tido vantagem? É onde esses 3 tronos satânicos estão trabalhando, e é esse o mês de você sair fora. Então, agora, você lembrou o dano e a área que o inimigo tem vantagem. Então, você ora e agora. Você fala, eu tomo a autoridade que eu recebi de Jesus através de Lucas 10, para pisar serpentes, escorpiões, e eu não sofrerei dano algum, nem eu na minha família. Piso sobre todo o poder das trevas, tudo que está fugindo a minha vida, minha saúde, minhas emoções, minha família, meus relacionamentos, meu ministério, minha profissão, meus bens, minha finança, estão debaixo dos meus pés. Todo o poder das trevas que, de alguma forma, tem trazido aflições e guerras constantes, em nome de Jesus, agora seja quebrado dentro do portal do mês de Kislev e não se levantará mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor sobre nós. O Senhor esmagou Satanás nesse mês, que é o mês de paz com o Senhor. Em João 12, 28, diz assim, Jesus fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que ao ouvir, dizia que havia sido um trovão, e outros diziam, um anjo lhes falou. Então, em João 12, Deus falou com uma voz de trovão. Então, todo demônio que Satanás quer levantar nesse mês, como o trovão, está quebrado em nome de Jesus, porque Romanos 12 diz que Deus é que tem a voz do trovão e não o inimigo. Nós quebramos esse portal do inimigo de trovão desse mês. Não vai falar, não vai falar, não vai se levantar, em nome de Jesus. Em Marcos 3,17, diz assim, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, nós vamos ficar com isso. Jesus disse que nós é que somos filhas dele, do Senhor que tem a voz como trovão, e nós é que vamos levantar a nossa voz nesse mês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Caim, nesse mês, matou Abel, nós pedimos perdão, Senhor, porque nós saímos da posição de filhos, porque nós desonramos o Senhor, ou a Deus, ou desonramos a autoridade. Te pedimos, Senhor, restaure em nós a integridade,
o caráter de filho e a cultura da honra. Como Caim, nós não faremos, não nos levantaremos contra o nosso próximo. Nós vamos honrar a Deus, a autoridade, e vamos honrar os nossos irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, esse é o mês que nós determinamos que as guerras antigas cessem. Quais são as guerras? Posso citar algumas? Cesse mentira, cesse desrespeito à lei, cesse corrupção, cesse todo o poder da cultura da grega, querendo entrar com engano, com bajulação, com habilidade de adversário, com conversinha, é quebrado em nome de Jesus. Todo o governo da Grécia nós quebramos agora, não age no nosso país, não age nas escolas, engano filosófico, narrativa mentirosa, quebrado todo o governo da Grécia em nome de Jesus, estabelecemos o trono de Cristo e chamamos a verdade pura da palavra de Deus. É assim que nós entramos no mês do Senhor. Nós ficamos o mês todo pensando, orando, guerreando e vendo se a gente está vendo que a coisa não está indo, a gente ora de novo, jejua de novo, porque o Senhor vai aumentar a nossa produtividade. Como Neemias fez um muro em 52 dias. Olha só, ele fez um muro muito tempo depois do que o nome Kislev. O Kislev é o Senhor aumenta a sua produtividade pela aliança que você tem com o bom pastor. E o bom pastor traz as conexões que você precisa. Você vê que isso se cumpriu na vida de Neemias. E Neemias foi tantos séculos depois. O outro aspecto é da tribo. Esse é o mês da tribo de Benjamim. Benjamim era o mais dotado na arte do ato. O único filho nascido na terra prometida. Ele teve a porção da terra de Benjamim, na terra prometida, é onde está o templo. E foi nesse mês onde Deus colocou o arco no céu de aliança com Noé, que não ia mais acabar com o mundo criado. E nesse mês, quando Benjamim lança as flechas, o arco das flechas dele. Então, o arco de guerra de Benjamim atira. Benjamim é lobo que guerreia. E ele vence, ele atira e alcança o alvo. Então, esse é o mês onde aquilo que você não vencia, você vai atirar uma flecha e vai dizer, eu venço essa situação e ela não mais se levanta. É o mês onde eu terei, como Benjamim tinha o templo no território dele, a glória de Deus, o governo de Deus, o templo do Senhor que está em mim, ele vai habitar na minha casa, vai habitar em mim, não vai sair de mim em nome de Jesus. Então, em 1 Crônicas 8:40 fala assim, a respeito dos descendentes de Benjamim. E foram os filhos de Elão, homens heróis, valentes, flecheiros, destros, muitos filhos, filhos de filhos, todos eles foram filhos de Benjamim. Então, nós chamamos que haja multiplicação na família. Nós somos heróis, somos valentes, somos flecheiros, atiramos e alcançamos o alvo e vencemos. Em Deuteronômio 32, a profecia a respeito de Benjamim, que você chama sobre você e sua família. A respeito de Benjamim, disse, o amado do Senhor, descanse no Senhor em segurança. O Senhor o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa em seus braços. Então, esse é o mês, você vê, é um mês onde eu falo do descanso do Senhor. Mas o que Satanás levanta? 3 deuses da guerra. Então, nós expulsamos a guerra. Como Benjamim foi o único filho que nasceu na terra de Israel. Nós olhamos esse mês com atenção o que acontece com Israel. Preste atenção no que está acontecendo com Israel. Abençoe Israel. Esse é um mês onde muitas coisas acontecem em Israel, porque é um mês onde Benjamim nasceu em Israel. É muito interessante. Em Gênesis 49 diz, Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã come a presa e à tarde reparte despojo. Então, esse é o mês onde você tem que fazer ações mais direcionadas na madrugada ao iniciar o dia, despedaçando o inimigo e comendo Satanás, destruindo, e à tarde você vai receber o seu despojo. Você diz, recebo o meu despojo, vem o despojo da guerra, eu recebo a minha vitória e recebo todo o meu despojo de guerra nesse mês em nome de Jesus. Então, pela manhã, nós somos capacitados a destruir o inimigo e pela tarde repartimos o despojo. Terminamos com guerras continuadas, né? Então, Benjamim era o 12º filho, significa governo. Ele recebeu 5 vezes a porção. Você pode requerer ganhar 5 vezes o que você ganhava, receber 5 vezes mais, tudo. É um mês onde Neemias começou e terminou
os muros, então você diga, eu vou terminar tudo que eu começo. Meu fim será melhor que o meu começo. E terei um fim glorioso. Então, a gente tem que se lembrar desse dia de hoje. Em Êxodo 12, 2, Deus iniciou um calendário. Jesus estava na festa de Hanukkah, que é a festa desse mês. Né? Em Lucas 10, fala que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Então, mesmo que haja 3 tronos, que é uma coisa muito forte, guerreando para ter guerra, nós pisamos e o inimigo fica debaixo dos nossos pés. Como Neemias fez os muros, teve força para terminar, você vai realizar e vai terminar. Aquilo que não estava terminado, você vai terminar. A guerra continuada, ela vai se acabar. Um outro aspecto que eu vou falar, mais uns minutinhos, é sobre a letra. Né? A letra desse mês é a letra Samek. Depois eu coloco lá no desenho dela. A letra Samek significa confiança, suporte, ciclo completo. Ela tem o formato de um arco. Você vê que o Benjamin tem um arco para lançar a flecha. E o sentido de Samek é sonho. E o número dele é 60. Aquele texto que fala, no Menino da Cidade, fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz, ele tem 60 letras. E é a letra Samek, confiança, suporte, ciclo completo, e aquele versículo, ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde de uma maneira completa. Então, tudo que Deus faz é perfeito. O vocabulário, a língua, o mês, as festas, tudo se completa, percebe? E o sentido de Samek, lembra que eu falei que uma letra simboliza um número, é um sentido, ela é uma palavra, ela é uma letra, então, ela é o sonho. Então, se você procurar dentro da palavra de Deus, existem 10 sonhos dentro da palavra de Deus, os 10 sonhos são no mês de Kislev. Porque é da letra Samek e ela significa sonho. Então, esse é um mês onde você pode receber sonhos, altas revelações mais profundas, e você pode estar trabalhando nesse dom na sua vida. Peça ao Senhor para te dar sonhos, você tem sonhos de revelação para o futuro, como que você tem que fazer, sonhos proféticos. Esse é o grande mês de você receber vários sonhos de Deus, né? Então, essa letra Samek, ela significa que você, mesmo que você tenha quedas, né? A Samek é uma letra que é um ciclo. Mesmo que você tenha quedas, você terá subidas. Em todo tempo, você terá o apoio de Hashem. Em qualquer ponto da sua vida, você vai passar e vai vencer. Né? Vamos fazer uma oração final. Estou com uma oração aqui para todos os aspectos. A gente fez algumas palavras proféticas, mas vamos terminar fazendo uma oração. Fala assim, então você vai orando assim, fala, Senhor, eu chamo as bênçãos do mês de Kislev. Declaro que é um mês de grandes vitórias, o mês da luz, o mês do Hanukkah, o 9º mês, o mês que Noé saiu da arca. Sim, Noé saiu da arca, construiu um altar de adoração a Deus. Sim, onde Deus se apresentou como o primeiro arco da aliança na terra. Foi a primícia de Kislev. Declaro que a aliança do Senhor está sobre a minha família. Senhor, eu lembro ao Senhor, me lembro a mim mesma que somos teus filhos. E temos Pastor Estela, um pouquinho mais devagar, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não sei vocês. Pode fazer novamente, devagar, porque então, tá bom. Eu estou achando que tem que terminar rápido, então vamos orar direito, né? Vamos orar. Eu não consegui acompanhar. Tá, eu vou falando, você vai repetindo. Ele tá com todos, essa oração está com todos os aspectos do livro. Bispo Agostinho repete. Eu ia falar, sugerir, né, justamente o sistema que a apóstola marcou, que funciona muito bem, né? O bispo repete, que é uma voz forte, né? Ai. Varão de Deus, sacerdote do Altíssimo. Amém. Nós É sua vitória. Precisamos dos homens se levantarem como autoridades. Eu tenho orado isso em nome de Jesus, né? Amém. Então, vamos fazer a oração. Então, se conecte com Deus. Você já está conectado, mas fala, eu vou agora
chamar as bênçãos de Kislev na minha vida. Amém. Fala assim, Senhor, quero subir diante do Pai. Senhor, quero subir diante do Pai E soltar as minhas bênçãos do mês de Kislev. e colocar as minhas bênçãos, Vou soltar de cima para baixo. Eu chamo as minhas bênçãos do mês de Kislev. as minhas bênçãos do mês de Kislev, Mês de grandes vitórias. mês de grandes vitórias, Mês da luz. mês da luz, Mês do Hanukkah. mês do Hanukkah, Nono mês. nono mês, Mês que Noé saiu da arca. mês que Noé saiu da arca. Noé construiu um altar de adoração a Deus. Noé construiu um altar de adoração a Deus. Primeiro de Kislev. Primeiro de Kislev, Deus se apresentou a Noé Deus se apresentou a Noé no primeiro arco da aliança na terra. no primeiro arco da aliança na terra. Foi a primícia de Kislev. Essa foi a primícia de Kislev. Lembramos que somos filhos de Deus. Lembramos que somos filhos de Deus. Nós e a nossa família. Nós e a nossa família. Temos pacto com o Senhor Deus de proteção. Temos pacto com o Senhor Deus de proteção. Mesmo que a terra passe por calamidades, Mesmo que a terra passe por calamidades, haja mudanças climáticas, haja mudanças climáticas, solstícios, que é o sol, né? os solstícios, As festas que o inimigo faz, né? Qualquer tipo de tragédia, qualquer tipo de tragédia, maremoto, terremoto, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Nós que escolhemos Yeshua, Nós escolhemos Yeshua. estamos sob a sua proteção especial. Estamos sob a sua proteção especial. Estamos nos lugares altos. Estamos nos lugares altos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos limpamos das marcas de iniquidades. Nos limpamos das marcas de iniquidade. De outros calendários. De outros calendários. E alcançamos os lugares altos com o Senhor. Alcançamos os lugares altos com o Senhor. Assim como a arca de Noé pousou num lugar alto. Assim como a arca de Noé pousou num lugar alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu e a minha família. Eu e a minha família. Pousaremos em lugares altos. Pousaremos em lugares altos. E as águas ficarão abaixo. E as águas ficarão abaixo. E a destruição fique para baixo. Que a destruição fique para baixo. E o arco da aliança aparece para nós. O arco da aliança aparece para nós. Este mês. Com Deus. Com Deus. Nesse dia. Tenho novas bênçãos. Tenho novas bênçãos. Deus repetiu para Noé a bênção que deu para Adão. Deus repetiu para Noé a bênção que ele deu para Adão. Deus repetiu. Vai multiplicar. Então multiplicaremos. A família. O ministério. Bons relacionamentos. No profissional. Em nome de Jesus. Assim como Deus disse de Caim. Que o homem não fizesse mais homicídios. E que se tornasse responsável pelo seu irmão. Em nome de Jesus. A nossa sociedade. Cuidaremos uns dos outros. Não derramaremos sangue. E o derramar de sangue não ficará impune. Não haja desequilíbrio. Senhor, coloca justiça na terra. Clamamos valorização da vida humana. Clamamos a valorização da vida humana. Equilíbrio nas relações com a família. Valorização do feto.
Valorização do marido, da esposa. Valorização do marido, da esposa. Valorização do lar equilibrado. Valorização do lar equilibrado. Valorização de filhos valorosos. Valorização de filhos valorosos. Vamos crescer na bênção do Senhor. Vamos crescer na bênção do Senhor. Senhor, em 25 de Kislev, Senhor, no dia 25 do mês de Kislev, no dia 25 do mês de Kislev, festa do Hanukkah, festa do Hanukkah, os gregos foram vencidos. meus dedos foram vencidos. Os gregos Os gregos foram vencidos pelos sacerdotes macabeus, pelos sacerdotes macabeus. se levantaram contra os gregos. Se levantaram contra os gregos. Os gregos contaminaram o altar, Os gregos contaminaram o altar, mas os destemidos sacerdotes do Senhor mas os destemidos sacerdotes do Senhor anularam a força do mal. anularam a força do mal. Este é o mês marcado de vitória. Esse é o mês marcado de vitórias. Vitória contra o espírito da Grécia. Vitória sobre o espírito da Grécia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia. Saia! Espírito de humanismo. Espírito de humanismo. Espírito de incredulidade. Espírito de incredulidade. Espírito do humanismo. Espírito de humanismo. Espírito de ficar pensando nas coisas que são de baixo. Espírito que fica pensando nas coisas de baixo. Este é o mês do milagre. Este é o mês do milagre. Sim, 8 dias. Sim, 8 dias. O azeite se multiplicou no templo. O azeite se multiplicou no templo. Assim seja multiplicado em nossas vidas. Assim seja multiplicado em nossas vidas. Força, unção da luz de Deus. Força, unção da luz de Deus. Seja liberado em nós. Seja liberada em nós. Que o nosso corpo No nosso corpo. transmita a glória da presença do Rei Jesus. Transmita a glória da presença do Rei Jesus. E quando iluminarmos as nossas casas com enfeites de lâmpadas, Quando iluminarmos as nossas casas com efeitos de lâmpadas. essa é a festa original que Deus criou. Esta é a festa original que Deus criou. E nós não aceitamos. E nós Não aceitamos não aceitamos a luz falsa do Natal. a luz falsa do Natal. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós teremos com alegria. Nós Teremos com alegria. Teremos o azeite multiplicado. azeites multiplicados. A unção do Espírito na nossa vida. A unção do Espírito. A sua internet falhou. A unção do Espírito, a unção do azeite multiplicada na nossa vida. Multiplicada. A unção Do azeite. É multiplicada. Nas nossas vidas. Clareia a nossa mente. Haja felicidade. Presentes. Vamos ganhar presentes. Alegria da família unida. Em nome de Jesus. Rejeitamos todo espírito da Grécia. Rejeitamos todo espírito. Quer destruir a unidade da família. Para destruir a unidade da família. Em nome de Jesus. Senhor, nós vamos ler a tua palavra. Porque o espírito da Grécia, ele quer tirar de você, para você não ler a Bíblia. Então, nós determinamos que nós vamos ler a palavra. Vamos entender a palavra. Expulsamos a mente carnal de nós. Rejeitamos a mente humanista.
Rejeitamos a mente humanista. Seja liberada uma unção Seja liberada uma unção para ler e entender a Escritura de Deus. para ler e entender as Escrituras de Deus. Como a palavra Kislev Como a palavra Kislev, significa bolso e coração, que significa bolso, bolso e coração. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Terei disciplina tereis disciplina para fazer ofertas, para fazer ofertas, para receber, para receber, para emprestar. para emprestar. Como Como o Benjamim teve as 5 vezes bênção, Benjamim teve 5 vezes bênção, seja multiplicado as minhas bênçãos. sejam multiplicadas as minhas bênçãos 5 vezes. Exatamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberada Seja liberada 5 vezes. 5 vezes. Ministério, Ministério, finanças, finanças, união na família união da família, e solução de problemas. solução de problemas, Que o manto de Adonai, o manto de Adonai, de ajudar o próximo, de ajudar o próximo, de servir, de servir, de não fazer injustiça, de não fazer injustiça, esteja sobre nós. esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Aleluia e glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos ter essa revelação. Nos ajuda, Senhor, a entender e a andar nos teus ciclos, no teu mês, no teu calendário, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia se nós fizermos ligações com outros meses do calendário de Deus, do calendário gregoriano. Mas agora nós nos ligamos no calendário de Deus e é nele que nós vamos ficar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, que lindo, que maravilhoso. Bendito seja o Senhor, oh, aleluia. Glória a Deus, Shalom, Hashem, Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Bispo Agostinho, querido, amado do Senhor, ora aí agradecendo a Deus, que maravilha. Em nome de Jesus, em breve essa live vai estar disponível aí. Creio que vai alcançar muitas pessoas. Amém? Glória a Jesus. É verdade, bispo. Nós deveríamos e vamos ter por escrito. Em nome de Jesus. Eu até falei com a Estela que, por exemplo, as citações, projeto nosso... Eu vou mandar um resumo, e aí você guarda, e você anota no seu caderno, e você faz as coisas, e você vai ver daqui a um ano o que vai acontecer na sua vida. É uma coisa linda de Jesus, o calendário dele. E assim, eu falei, Deus, como é que eu vivi tanto tempo na Bíblia? Eu nunca tinha visto isso. Glória a Deus. Fala, Mary. Pode falar, minha querida. Vai orar, fala. A Mary levantou a mão. O óleo que você falou que a gente ia fazer a unção. Pega o óleo aí. Boa ideia, eu esqueci. Vai que eu pegar o óleo. Senhor, nós vamos selar. Foi uma batalha. O áudio muito ruim. Não consegui. Para mim estava muito ruim. Eu gravei e eu tenho um programa que ele faz a compressão. Eu faço e te mando. Aí o meu áudio tá bom, tá bom? Eu estou muito agradecido. Estou muito agradecido a você, pastora Estela, porque você nos imaginou muito inteligentes, porque na velocidade que você falou, o meu computador aqui teve dificuldade, mas eu não. É muito difícil, que é muito comprido, né? Como ninguém tinha ouvido, eu tive que fazer,
um estudo no começo para você entender que esse calendário existe, né? É bem mais profundo esse estudo do calendário, porque a gente tem que entender que existe o calendário, né? E que ele foi feito muito antes dos outros. Todos os outros são cópias, fagitas, né? Então, mas eu tenho a minha live eu tenho ela gravada. Se a sua não ficou boa, eu gravo no meu gravador, porque depois eu mesmo escuto e olho de novo. Eu gostaria muito de ter isso, para estudar com mais afinco. O que eu ia falar com a Meire, que ia falar, a Patrícia Monteiro também, o que eu ia dizer, Bispo Agostinho, é quando nós conversamos sobre esse assunto que ela trouxe, sempre foi uma coisa que eu tive, né, andei estudando também, na época que eu passei as festas para ela, compartilhei sobre as festas, tem alguns livros também, né? Eles tratam disso, muito, muito interessante. Mas a Estela ela já está há anos já, né? Inclusive a festa do Purim que eu participei na casa dela anos atrás. E aí eu conversei com ela o seguinte: a gente vai sentar junto as duas e nós vamos, então, com o conhecimento que ela tem, eu vou estar também com o material que ela utiliza, e vamos trazer, por exemplo, é a proposta, e a gente precisa de Deus para isso, trazer com clareza, no caso dela, eu vou trazer a questão de portais, a questão dos principados, dos demônios, né, que são os deuses gregos, os romanos, combater as filosofias, as orações. Então, até conversei com ela, a gente realmente tem um material escrito, porque ali dá para a pessoa pensar, raciocinar. Então, assim, o que eu fico feliz é que você foi muito bem, Estela, porque ela começou exatamente onde tem que começar para qualquer pessoa que nunca ouviu falar disso, né? E ela fala assim com uma... Sim, você poderá falar. Espera um minuto. Não, estou respondendo para ela. Você pode continuar falando, que eu estou respondendo para ela que ela já vai falar. Ok. Então, assim, eu creio que Deus vai nos agraciar, sim. Eu creio que Estela vai poder colocar mais detalhes, né? Quando for escrever, esmiuçar melhor, para que a gente tenha um material de estudo. E eu falei, mais que isso, para que a gente possa recorrer. O propósito é trazer isso todos os meses do ano. Então, eu falei para ela, a pessoa tem que ver lá escrito, tem o passo a passo, né? Então, eu pedi para ela que esse mês ela trouxesse para a gente, e eu sugiro que não só o áudio para a Meire, mas o áudio ficar disponibilizado no grupo. E, se possível, você puder, coloque o passo a passo escrito do que, como tem que ser. Por exemplo, realmente, o Bispo falou, você falou, ó, chinelo, chinelo, como diz, né, Meire, em alemão. Olha, gente, vou falar uma coisa para você. Ela falou várias vezes sobre as conexões, Ana, confiança, esperança, certeza e tal. Aí falou a frase, e eu, meu Deus, que frase, vou ter que olhar a live para poder pegar a frase. Não, eu vou mandar tudo. É que assim, então, a gente tem um grupo de mulheres, só para você dar risada. A gente tem um grupo de mulheres, e eu prego esse assunto todo mês, né? E quando eu prego lá, eu falo assim, vamos conversar sobre 3 aspectos. Eu pego 3 coisas pequenininhas e coloco para eles. Mas eu tenho um estudo grande e eu passo ele comigo. Aí eu falei, gente, esse pessoal é tão feijoada que eu vou largar tudo, eu vou jogar que eles vão conseguir pegar. Não, a gente consegue acompanhar, com certeza. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Mas eu concordo com o Bispo. Você vai entender tudo. Se você colocar escrito um passo a passo, vai ajudar, porque aqui a gente escuta. Mas aí vai trazer à memória o que a gente ouviu e poder ter um parâmetro, né? E todo ano você tem que pegar isso, né? Então, eu já tenho ele pronto, né? Então, por exemplo, esse ano, eu vou me pegar muito no aspecto que Benjamim nasceu em Israel. E eu tenho que olhar para Israel. Como tem uma guerra lá, e Benjamim é o flecheiro, então eu vou orar que a guerra termine. Então, eu vou olhar mais para Israel, entende? Então, a gente pode pegar alguns aspectos e, às vezes, você trabalha mais nele num ano do que no outro, dependendo daquilo que precisa. Como você disse, houve um problema na família hoje. Por que houve hoje? Porque hoje começa o mês de Kislev
E o inimigo trabalha para destruir as conexões da família.